Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. A gente está ao vivo aqui com a psicóloga doutora Edilene. Eu conheço ela já tem muitos anos, ela, me acompanha desde mais nova. E ela sempre me ajudou muito no meu desenvolvimento. Eu acho que hoje ela tem muito a acrescentar também. E a gente vai conversar sobre a resistência alimentar na infância, não é? Hoje no meu consultório eu lido muito com crianças resistentes à alimentação, tá? E eu acho muito, né? Eu acredito muito que a psicologia ela tem um papel fundamental no tratamento das crianças com resistência alimentar. Na verdade, de todas as crianças, né? Não só as com resistência, mas como hoje o foco é só resistência, nós vamos falar mais disso. Então, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre como que a psicologia pode contribuir no tratamento, porque hoje, né? Os dois tratamentos andam juntos, a gente tem que entender, não é verdade? Isso. O que está acontecendo que faz as crianças rejeitarem o alimento. À medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês podem ir perguntando, que eu vou aí perto do telefone para ver quais são as dúvidas de vocês e nós vamos respondendo. Isso mesmo, Bela. Bom, gente, primeiro a gente tem que pensar assim, o que é a alimentação? A alimentação, ela não é só uma questão nutricional, ela é uma questão relacional. Então, ela se trata, principalmente na criança pequena, ou na criança, né, da relação do seu bebê com sua mãe. Então, além disso, ela é uma questão social, né, onde a criança aprende alguns comportamentos com a família, na escola. Então, qual que é a questão, né, da resistência alimentar? Muitas vezes, por exemplo, com o bebê. O que acontece com o bebê? Muitas vezes que eu percebo, Bela, é que a mãe está muito ansiosa. Então, vamos falar assim, a primeira coisa que a mãe precisa é de uma certa vivacidade. Eu chamo isso de vivacidade por quê? Porque alimentar é cuidar, é constituir ao outro, não só fisicamente, mas emocionalmente. Então, quando você, através do alimento, né, essa dia de começa lá o bebezinho no peito, depois a mãe vai começar a introduzir os alimentos. E a gente tem que pensar assim, que a criança também, ela tem fases de desenvolvimento. E que muitas vezes, por exemplo, conforme a idade, essa recusa tem a ver com essa fase de desenvolvimento. Né? A gente observa assim, né? Quando a gente, igual a gente estava conversando mais cedo, a mãe, ela primeiro começa a amamentar. E aí, é tudo muito novo pro bebê, né? Às vezes a gente aprende muito assim, o bebê já nasce sabendo amamentar, mas nem sempre. Né? A gente também não sabe amamentar, a gente aprende, e o bebê aprende junto com a gente. E aí passa aquele processo doloroso da amamentação. Porque é um processo de adaptação também, Sim, né? Sim. O bebê estava todo guardadinho dentro da mãe, né? Aquela relação de amor, mas de repente, né? Aquela proteção, né? Aparece aquela... É uma pessoa já, né? Ele já começa a ter as vontades, as sensações, tem as questões hormonais da mãe, tem um ambiente onde ela está inserido. Tudo isso vai agir sobre a questão da alimentação, porque a alimentação não é só alimentação, né? Não é só pôr comida no prato e levar até a boca. E outra coisa, eu acho que o bebê, a mãe tem que estar com a vivacidade, ela tem que estar toda ali, né? E às vezes, muitas vezes, a mãe não está, porque ela está cansada, estressada, às vezes ela está sozinha, às vezes ela não tem ajuda. Então, e às vezes ela tem também o bebê, ele começa a existir para a mãe, não ali na hora que ele nasce, ou que na hora que ela alimenta, antes da concepção, né? Tem a história da mãe, tem os desejos da mãe, tem o que a mãe dela foi para ela. Sim. Tudo isso entra nessa dança dessas cadeiras. Exatamente. Né? E além, a gente não pode esquecer também, porque o que eu vejo muito é a amamentação hoje. A gente fala muito de amamentar até os 6 meses, e aí muitas vezes a gente chega ao pediatra, o bebê não ganha peso, e aí começa, não, vamos dar fórmula, mas vamos entender primeiro, o que está acontecendo? Que o bebê não está podendo amamentar, não está conseguindo ganhar o peso, é um problema na amamentação? Se for, vamos investigar. É o quê? É o que você falou, a mãe está se sentindo cansada, está se sentindo sozinha, é uma pressão, porque eu lido com muitas mães, e eu também sou mãe, e a gente lida com pressão o tempo todo. É um vizinho que opina, é um familiar,
todo mundo quer opinar e acha assim, a minha opinião é a melhor e vai ajudar. E será que a mãe está pronta para receber essa opinião? Isso vale para a alimentação também. Muitas vezes, a criança, o bebê ou a criança mais velha, não quer comer. Aí, o que é a primeira coisa que a gente escuta? Não, o meu filho não faz isso. Ai, mas o seu faz? Ai, mas não, tem alguma coisa de errado, ele tem que comer. Hoje isso está mudando, mas há muito tempo atrás, ainda nem tanto, mas assim, há pouco tempo atrás, a gente via muito esses comentários. E isso, a criança, ela escuta, ela começa a se sentir também, digamos, menosprezada. Porque ela acha assim, nossa, eu não estou conseguindo agradar os meus pais porque eu não como. Eu era uma criança resistente e muitas vezes eu me sentia assim, poxa, eu não agrado a minha mãe porque eu não consigo comer. Se sentia rejeitada, né? Porque tudo que a criança faz, né? Todas as crianças, elas fazem por amor. Né? Então, elas fazem relacional. O ser humano é o único ser relacional. Ela precisa desse amor e ela quer trocar. E a gente tem que pensar que cada filho é um filho. Às vezes um filho mais velho foi tudo tranquilo, o outro já não é mais tranquilo para alimentar. Cada um tem uma maneira, né, de troca, vamos falar nessa questão aí relacional, de como que ela alimenta. Assim, o que não pode fazer, Bela, é forçar. Sim. Porque quanto mais você força a criança, por exemplo, a mãe quer que o bebê ou a criança de 2 anos, 3 anos, come. Então, ela coloca a comida, a goela abaixo do menino. Isso é péssimo, né? Porque isso aumenta essa rejeição. As questões da alimentação, ela tem um tempo para a criança adaptar, né? Ela tem um tempo para ela sentir a textura, a cor do alimento. Tudo isso, você pode também colocar as questões alimentares de forma mais prazerosa. E o momento da família também, né, Bela? Sim, porque as refeições à mesa, que é o que falta muito hoje. Sem televisão, sem internet, sem celularzinho, né? Sim. Que seja o celularzinho para o irmão mais velho. Aí, então, o bebê também, ele distrai, ou a criança, ela distrai. Então, é necessário esse clima da família. Né? Porque a criança, igual a gente estava conversando, a criança, ela imita as pessoas que estão próximas dela. Então, os pais. Se a gente está o tempo todo comendo fast food, né? Que nem eu já ouvi casos assim, ai, mas o meu filho não come. Aí a gente vai investigar a alimentação da família, os pais estão vivendo de hambúrguer, de refrigerante, né? De pizzas. Nada contra esses alimentos, eles vão fazer parte da vida da criança, inclusive eles devem comer também, não tem por que proibir. Mas tudo com equilíbrio, não é? Porque da mesma forma que a gente não quer que o seu filho fique desnutrido, fique abaixo do peso e deixe de comer, a gente também não quer que eles fiquem obesos por causa dessa alimentação errada, né? E, inclusive, esses alimentos, eles têm um sabor muito acentuado. Chips, hambúrgueres, eles têm sabores tão fortes que acabam viciando a gente. Só um minutinho. Tá falando. Então, a gente acaba viciando o paladar dos nossos filhos, inclusive o nosso, a poder a comer esses alimentos, não é? E a gente não quer isso. A gente não quer que eles comecem a comer errado. A gente quer incentivar o quê? A comer fruta, verdura, legume. Mas se a gente não der esse exemplo, como é que eles vão comer? Não é verdade? Desculpa aí, a intercorrência familiar, né? Você vai ver que tem as intercorrências familiares. É verdade, sempre acontece. É isso aí. Bela, mas assim, a questão, por exemplo, que eu vejo também, muitas vezes a mãe, ela, por exemplo, criança numa determinada idade, ela, por exemplo, descobre um alimento, por exemplo, miojo, né? E fala assim, meu menino só gosta de jantar miojo. Tem uma facilidade para a mãe fazer miojo, a criança gosta de miojo, mas a gente precisa inventar um pouco. Eu acho que a mãe precisa ser um pouco inventiva, né? E não falar um discurso também, como ela fala do alimento, falar uma coisa, precisa, porque é isso, aquilo. Fala, olha, como que é bonito, como que é gostoso, olha, o papai gosta, a mamãe gosta. Vamos aqui, ó. Experimentar o brócolis, né? Vamos fazer... A gente pode colocar nomes para esses alimentos. Por exemplo, brócolis, uma arvorezinha. Fazer um suco de beterraba.
As meninas gostam da Barbie, o suco da Barbie, da Peppa, não sei. O arroz do Hulk, quando a gente coloca o espinafre, a gente pode fazer essas jogadas porque a criança ela vai estar comendo o que a gente deseja e tá ali o nutriente. Vamos supor, se a criança ela vê o brócolis, ela não gosta. Então vamos misturar, vamos arrumar uma forma de fazer ela comer. Vamos pôr nome, vamos colocar comida coloridinha. Até porque nessa fase, por exemplo, entre 2 a 6 anos, a criança, ela tem uma imaginarização muito fértil. Sim. Então, para ela, todas as coisas, elas têm vida própria, mesmo os objetos. Então, o alimento também, né? Sim, a gente, né, não sei se vocês aí, mas eu tinha um bichinho, né, uma coelha, que eu amava. Aquela coelha pra mim era minha irmã, ela tem o nome de Dalila. Se alguém da minha família estiver assistindo, com certeza vai rir agora. Mas pra mim, a Dalila era minha irmã, a Dalila conversava comigo, eu dava comida pra Dalila, e de manhã minha mãe, ela pegava o miolinho do pão e dava na boca da Dalila. Então, assim, se a gente tem essa criatividade quando criança com um bichinho de pelúcia, a gente também vai ter essa criatividade com a comida, né? E às vezes a rejeição também tá ali, na forma de preparo. Eu já observei muito que, às vezes, alimentos muito cozidos não atraem o paladar da criança. Às vezes na textura, né? No Isso. cozimento. Se Isso. diminui um pouco o cozimento, a criança já também pode comer. Outra coisa também é a criança pegar, né? Porque a gente tem que pensar assim, que a boca, ela está relacionada nessa fase, onde a criança é até os 2, né? Mais ou menos 3 anos, ela está muito relacionada ao prazer, né? Tudo é com a boca, pegar, tocar, colocar na boca, né? Você está desenvolvendo todo, não só a questão alimentar e afetiva, mas psicomotricidade também da criança, né? Sim. Da gente pensando assim. Então, assim, deixar a criança pegar o alimento, porque, assim, isso dá autonomia para a criança. Eu acho que uma das coisas muito importantes na alimentação é a autonomia. E sabe o que eu percebo também, Bela? Que muitas vezes a criança recusa quando ela ganha demais, né? A criança também ela precisa de um intervalo, assim. Por exemplo, é como se a mãe quisesse que a criança ficasse o tempo inteirinho comendo, porque ela tem uma idealização na cabeça dela. Mas se ela conversou com a nutricionista, com a Bela, né, gente? Ou conversou com o pediatra, então o peso tá legal, ela tá desenvolvendo legal, muitas vezes que eu percebo é a mãe, né? É porque é a questão da ansiedade da mãe que quer o bebê. Colocar comida no bebê, e aí o bebê fica, vamos falar assim, ele precisa de dar esse não, né? Ele não vai falar com a boquinha o não, mas ele vai falar com o comportamento para ele ter um tempo para escolha. A gente tem que pensar o bebê e a criança pequena como uma pessoa. Ela é um sujeito com vontades, né? A gente tem que perceber isso. Exatamente. E assim, uma vez até fiz um vídeo, né, no YouTube, que eu sempre deixo uma perguntinha para as mães. Será que a gente está colocando comida para os nossos filhos? É para nos agradar? É para agradar uma idealização que a gente tem, que a gente sonha assim, ai, meu filho vai ser assim, vai ser assado, ele vai estudar em tal escola, ele vai fazer tal esporte, ele vai gostar de tal cor. A gente idealiza, né? Isso, a gente idealiza muito. E com a alimentação não pode ser diferente, né? Às vezes a gente tem, assim, um problema alimentar e a gente pensa assim, não, meu filho vai comer tudo. Eu vou mudar a minha alimentação a partir do momento que eu começar a dar comidinha pro meu filho. E aí o filho começa a não aceitar. O problema pode estar onde? No seu exemplo, né? Nas refeições que não são feitas em família e também na nossa ansiedade, na nossa idealização. A gente, como você disse, temos que respeitar como ser humano, porque ele é um ser humano. Quando as pessoas dizem para você assim, vamos supor que você está com um problema que está difícil de resolver. E aí você está muito para baixo. E aí as pessoas começam a falar assim, ai, que bobagem, que besteira. Ai, vamos supor, agora está muito na onda do suicídio. Então, assim, tem gente que entende, tem gente que diz, é para chamar atenção. Se fosse você não gostaria que falassem isso do seu problema, não é? Então, a criança, ela também é como você, ela é imatura. Os sentimentos dela ainda é imatura, assim, na maneira de se expressar. Ela não tem a ferramenta, né? Mas ela sente. O ambiente familiar, por exemplo, se morre um avô, aí a criança passa a ficar um pouco inapetente, sem vontade de comer.
Se há uma mudança de empregada, então, se o pai e a mãe brigam constantemente, né, se tem muita confusão dentro da família, a criança também, como ela não tem a ferramenta de falar, olha, eu estou chateada, ou eu estou triste, ela expressa isso com o corpo, né? E a alimentação, ela também, vamos falar assim, ela é uma expressão do corpo. Então, ela passa a ficar, por exemplo, inapetente, muitas vezes adoece, tem febre. Então, a criança, ela sente como os adultos. Ela só não tem a comunicação e não tem as ferramentas adequadas, né? Para expressar. Então, ela vai expressar com o quê? Com o corpo, com a recusa, com a birra, né? Com a rebeldia. Então, a criança... E outra coisa, a gente pensa assim, a gente conversa no ambiente, às vezes adulto e a criança não está entendendo. Acho que a criança vai entender. A criança sabe, sim, né? Ela sabe e ela vai reagir àquilo. Assim. Então, o ambiente é uma coisa muito importante para a criança. Esse ambiente saudável para casa. Exatamente. Da mesma forma, assim, a gente sempre tem que pensar no respeito. Você gosta de ser respeitado? Se alguém faz alguma coisa com você que você não gosta, você vai ficar chateado, você vai ficar com raiva. Imagina aqui, vamos supor agora que a gente está alimentando. E aí alguém coloca uma comida na sua boca que você já deixou bem claro que você não gosta. A pessoa tá lá, come, você tem que comer, porque eu nem comer. Porque é saudável, porque no fundo eu quero que você coma, porque é isso que tem hoje para comer. Só que você não gosta. Você ia gostar que uma pessoa ficasse com a colher na sua boca te forçando a comer? Eu tenho certeza que não. E eu acho isso tão sério, porque quando você não respeita a individualidade da criança, ela pode criar uma criança assim, ela engole tudo, ela pode comer tudo, mas ela pode desenvolver por exemplo, uma obesidade. Ela pode também não só desenvolver uma obesidade, mas quando ela for maior, ela pode desenvolver um comportamento em relação ao outro, que o outro sempre vai fazê-la sofrer, né? Uma relação abusiva. Porque, na verdade, vamos chamar assim, né? É um abuso, né? Você ter que comer o que você não quer comer, se você está saudável, está bem, né? É diferente de outras questões, por exemplo, as crianças que têm uma seletividade alimentar, igual no autismo. Isso é diferente, isso tem toda uma técnica, toda uma maneira de você lidar. Né? Mas assim. É todo um processo. E é dela, faz parte da condição da criança. Isso. Essa seletividade. É isso aí. E a gente não pode culpar a criança, não pode julgá-la, porque faz parte. É uma condição dela e tem todo um tratamento, nesses casos, todo um processo, como você vai introduzir a alimentação, como você vai cuidar dessa questão, né? Que é uma questão sensorial. Sim. Na maior parte das vezes é uma questão sensorial, onde você vai fazer todo um trabalho, às vezes com a fono, às vezes com a psicóloga e principalmente com a nutricionista, né? Sim, e assim, né? Também trabalho com terapeutas ocupacionais, para trabalhar essa questão sensorial também, porque... É fundamental. Exatamente. É fundamental. Assim, eu acho que é fundamental para muita coisa, que às vezes a gente nem sabe. Né? Por isso que a gente tem que ver o alimento não só como alimento, mas o alimento, ele é vínculo, né? Entre a mãe e o bebê. Sim. Ele é uma forma relacional. E às vezes, vamos supor aqui, né? Até para os adultos também. Às vezes você ama pizza, e aí de repente você vai a algum atendimento, né? Descobre talvez um colesterol alto, e aí te proíbem de comer a pizza. Mas a relação com a comida é muito mais do que comer calorias, comer nutrientes. Que hoje está muito com isso. Parece que a comida virou um remedinho. Você coloca uma colher de arroz e uma concha de feijão para você ter os aminoácidos essenciais. E a gente está começando a esquecer essa relação afetiva com a comida. Então, de repente, a pizza, né, no final de semana, ela não é uma pizza. Ela é a reunião com a família. Ela é o tempo que você tem com seus filhos, com seus amigos, com seu marido, para estar em família, né? E não há mal a gente se permitir de vez em quando. Não é verdade? Na verdade, a comida é uma relação de prazer, né? A gente come porque a gente gosta, né? Ninguém come, a gente não come só porque está com fome, né? A gente come também porque está com fome, mas a gente come além da fome.
Isso. A gente Tem toda essa relação afetiva. É afetiva. Você Por exemplo, as come, preferências, né? você vai para o aniversário, você come. Você vai numa festa de família, ainda mais mineiro, né, gente? Nossa família mineira, ela é em torno da comida. Exatamente. A gente tem que pensar isso, né? Sim. As avós, todo mundo. Então, essa questão social para o mineiro, ela é muito forte. Sim. Né? Da comida, da alimentação. Então, a gente tem que relacionar isso também, não no sentido assim de abster de tudo. Não é verdade? Sim. Então, você faz uma dieta, você, por exemplo, no caso de uma diabetes, ou no caso que você também está se sentindo com autoestima, não está feliz com o seu corpo, não está feliz com você faz uma dieta, mas quer dizer, você não tem que ser daquela forma obsessiva, não pode nada, porque isso esse sintoma, né, ele vai aparecer em outro lugar. Sim. E outra coisa também importante a gente falar é que a alimentação, ela não envolve, né, só comer, colocar ali no prato e comer. Ela vai desde as compras. Então, às vezes, seu filho está com alguma dificuldade alimentar, leva ele para o supermercado, leva ele para a feira com você, para ele conhecer. Dá um exemplo da minha filha. Semana passada, a gente foi ao Sacolão e a gente achou uma pitaia. E ela ficou apaixonada com a pitaia, porque parece uma florzinha. E aí eu comprei a pitaia para ela, ela saiu do sacolão com a pitaia na mão, encantada com a fruta. E ela ficou feliz em comer porque ela achou a fruta bonita. Então, às vezes, a gente talvez nem pensa em comprar determinado alimento, porque a gente não tem o hábito mesmo de comprar em casa. Eu acho, Bela, também que ela se sentiu valorizada, né? Sim. Quer dizer, você levou, você fez ela participar, isso é muito importante para a autonomia da criança. E também ela se sentiu valorizada. Olha que linda a florzinha. A mamãe comprou a florzinha, ela levou a florzinha, participou. Essa participação, né? Essa troca relacional. Que é fundamental para a criança, nos casos. Exatamente. Então, eu estou me lembrando aqui, por exemplo, que as crianças, quando elas têm quadros depressivos, por exemplo, de anorexia, muitas vezes a criança ela tem esses quadros por tristeza, né? Quando falta essa afetividade. Existia, tem um teórico chamado René Spitz. Ele estudou crianças que eram bem cuidadas no hospital, mas que paravam de comer e iam a óbito. Mas por quê? Porque elas tinham a mamadeira, elas tinham comida, a enfermeria lá, dava banho, tudo direitinho, mas elas não tinham a afetividade, contar história, trocar, né? Levar, brincar, né? Relacionar. Nós somos seres relacionais. Então, todas as vezes que tem uma recusa alimentar, a mamãe precisa entender o que meu filho está querendo falar com isso. O que está por trás dessa recusa? O que isso quer dizer para mim? Será que ele está querendo minha atenção? Será que eu estou introduzindo com muita pressa, eu ando cansada? Será que eu estou com algum problema aqui em casa? Ou ele está querendo me dizer algo? Algo está se processando. Ou será que eu estou indo de pressa demais? Eu preciso de um pouco mais de paciência. Porque cada pessoa tem um tempo também. A criança tem o tempo dela. Exatamente. Nós temos o nosso tempo de aprender e é uma coisa para nós mães. É muita paciência mesmo. Quando você vê que vai perder a paciência, conta até 10, respira e vai, mas tenta de novo. Porque se a gente perde, né, as estribeiras, digamos, a gente acaba passando isso para a criança. E aí a gente pode piorar o quadro dela de recusa alimentar e outros quadros também. Às vezes, se a criança é ansiosa e começa a comer demais, a gente pode piorar isso também, não é? Então, assim, e a gente fala da mãe, mas não é só a mãe. O pai tem uma importância enorme nisso. E os outros familiares também, porque não adianta nada a mãe respeitar esse espaço se os outros familiares não respeitam. Se os outros familiares não respeitam as regras que tem ali, porque para a criança ser bem cuidada, tem que haver uma regra, assim. Não é simplesmente joga a criança e vai comer o que quiser, e se quiser come, se não quiser não come, não. Tem que ter uma regra. E toda a família tem que estar envolvida nisso. Se os pais resolveram, não, nós não vamos oferecer, vamos supor, açúcar até os 2 anos, respeitem isso. É a opção deles.
É verdade. Às vezes, Agora, se o pai, vamos só supor, um minutinho, Bela, eu acho que isso às vezes cria um grande problema em família, por exemplo, né? O pai e a mãe decidem que a criança não vai comer açúcar. Aí ela vai para casa da avó. Aí a avó vai, compra bala, dá açúcar, né? Vamos imaginar que é a avó paterna. Aí a mãe fica com implicância, às vezes, com a avó paterna. Então, o que ela tem que, nesse caso, o que tem que fazer? O pai é que tem que falar com a mãe dele, né? Olha, nós decidimos que nosso filho não vai comer açúcar, né? Porque cada família tem que ter suas regras, né? exatamente. Pai, mãe, filho, uma família. A avó, né? Tem que ser respeitada, mas vamos falar assim, é um outro espaço, Sim. né? A avó, ela tem que respeitar as regras alimentares, assim como as regras também afetivas de criação daquela família. Exatamente. Porque assim, acaba criando uma situação chata para a família, né? E aí cria um ambiente de briga ali, porque a mãe não aceita que a sogra tá dando doce. A sogra não quer ceder e quer continuar dando doce, porque a criança aceita. E talvez, sei lá, ela acha que ela dando doce a criança vai gostar mais dela, não sei. Né? Também tem uma Eu coisa acho que por trás também é uma disso. questão de geração. Às vezes a avó fala assim, que bobagem, no meu tempo não existia nada disso. Não comeu e não morreu. Aliás, comeu e nunca não morreu, não aconteceu nada, tá vivo aí até hoje. Mas ela tem que lembrar que o papel dela é diferente, né? Vamos falar assim, e os tempos mudaram, né? Por exemplo, o ovo. Há uns anos atrás, o ovo era um vilão. Agora o ovo é o mocinho. E agora o carboidrato é o vilão. Mas daqui a pouco o carboidrato não vai ser tão vilão mais assim. Né? Então, os tempos vão avançando, a gente vai estudando e novas coisas. Né? Quando eu ficar velha, por exemplo, acho que muita coisa que eu aprendi hoje já não vai valer. Né? A gente vai renovando a aprendizagem também, né? A questão assim, cada vez a sua época, né, tem as suas aprendizagens. A gente precisa ir também indo com a época, né? Exatamente. É verdade? Em relação, por exemplo, ao alimento. Hoje tem todas por exemplo, a nutrição tem toda uma técnica em relação a como dar os alimentos. Isso, a introdução alimentar mesmo. Antigamente era batido, hoje não é batido e nem passado na peneirinha. Hoje o que a gente faz? Amassa com garfo e coloca separadinho no prato. É igual um prato de adulto. A diferença é o quê? Textura. E pensa vocês, se alguém te desse uma comida liquidificada, batida no liquidificador ou amassada com garfo, tudo misturado ali, você não ia comer, né? Eu não comeria, não. É porque ia ser feio. Né? A apresentação é feia, a apresentação conta muito para a criança também. Né? Então, às vezes, a gente pode brincar com a comida. Porque come com os olhos, né, gente? A criança também, ela come com os olhos. Porque, assim, primeiro, vamos falar assim, ela tanto quando ela amamenta, repara para você ver como, vamos falar assim, né? Ela não é só o leitinho que ela tá tomando. Esses olhos, ela tá, vamos falar assim, ela tá alimentando também da mamãe. Né, do afeto, do cheirinho, do calor, do aconchego da mamãe. Então, assim, isso vai deslocando. E a criança, por exemplo, desloca isso, como a sua filha, né, para uma coisa bacana e bonita. Eu lembro muito quando minha filha nasceu, a minha experiência de mãe com alimentação. Quando eu fui introduzir o alimento, era desse jeito que a gente fazia, né? A gente misturava tudo e eu ficava pensando, ó, cenoura é bom. Então, eu dava cenoura todo dia. Aí minha filha ficou amarelinha. Aí eu fui ao médico para saber o que estava acontecendo, né? Era excesso de beta-caroteno. De beta-caroteno, né? Então o médico me explicou. Então, assim, tem tudo isso. A gente que é mãe, né? Principalmente de primeira viagem. A gente também tem que entender que a gente falha, que não é, que ser mãe não tem um manual, né? E a gente a gente tem que aprender com os nossos dedos. Isso, se cobra muito também. E não ficar, né? Porque eu acho que essa época de hoje também é como se tivesse uma exigência de perfeição das mães, que eu fico assim, às vezes eu fico horrorizada, é como se elas tivessem que ser psicóloga, nutricionista, pediatra, acupunturista, piloto, você só é mãe. Exatamente. Né? A mãe, você
tem que seguir a sua intuição, né? Né, aprende com o seu pediatra, né, no caso, com o nutricionista, vai relacionando com essas pessoas também, né? E muitas vezes a gente vai errar e a gente tem que entender que é assim, não tem manual. Exatamente, cada filho é um. E assim, não adianta eu falar, com meu filho eu faço isso. Como é que com o seu você não faz? Mas por que ele faz isso? Respeite, né? Porque o seu filho não é o filho da sua amiga, não é? A sua realidade dentro da sua casa é diferente da realidade da sua vizinha, da sua amiga, né? Então, assim, a gente vê, né? Eu já passei por uma situação complicada. Meu vizinho começou a implicar por causa de eu ver minha filha chorando à noite, porque ela acordava para tomar mamadeira. E assim, as pessoas acham, né, principalmente eu que sou muito nova, que a gente que é mãe nova, a gente não tem, assim, responsabilidade. A gente não vai conseguir dar conta do recado. E nós conseguimos sim. Nós conseguimos, porque se a gente teve, né, a graça de ser mãe, porque hoje a gente sabe que nem todo mundo consegue ter essa graça, nem todo mundo quer. Então, se a gente ter essa graça, nós damos conta do recado sim. E se às vezes a nossa criação não te agrada, me desculpa, mas isso é um problema seu, porque nós queremos criar nos nossos filhos a maneira que a gente acha melhor. Se você concorda ou não, isso já é uma opinião sua. Você pode contribuir, né, dar uma sugestão, mas não achar que a sua opinião é a única. É a que há, porque eu isso acho que até em também. alimentação, né, Bela? Por exemplo, eu vejo hoje que tem várias técnicas de introduzir o alimento para as crianças, por exemplo, a merenda para a criança, Sim, não é verdade? Eu vejo que os pais procuram de forma muito melhor do que na minha época, coisas mais orgânicas, mais naturais. Né? Na minha época, por exemplo, quando meus filhos eram pequenos, a gente não tinha tanta essa preocupação. Não sei também que a gente não tinha tanto agrotóxico, a gente não tinha essa consciência. Essa consciência, ela foi, eu acho que de uns 10 anos para cá, é que em termos da alimentação, essa consciência, ela tem aumentado, né? Tanto para os pais, né, quanto em geral, essa consciência alimentada, a gente comer coisas mais naturais, a gente ter uma vida mais saudável, que envolve não só, né, o corpo, mas envolve a mente, envolve a espiritualidade, todo, né, esse contexto. Mas, assim, o que eu fico percebendo também em relação à alimentação das crianças é que eu penso que a mãe, ela deve se tranquilizar, principalmente, né, a primeira coisa que ela precisa é ela entender quem ela é como mãe, né? E que, vamos falar assim, a mãe também ela é construída. Sim. Né? A gente não... No momento que o bebê nasce, eu acho que a gente fica anestesiada e a gente vai aprendendo a ser mãe. A gente não sabe. Né? Pelo menos essa é a experiência que eu tenho. Todos os dias eu aprendo uma coisa com a minha filha. Todos os dias. Às vezes a gente, que nem... Vou dar um exemplo, assim, na amamentação mesmo. Gente, eu aprendi, eu amava materno infantil. Então, tudo que era de amamentação, de criança, eu ficava assim, vidrada na aula. E eu falava assim, quando eu tiver minha filha, nossa, eu vou tirar de letra a amamentação, porque eu já sei todas as técnicas. Realmente, eu não tive problemas em questão de leite empedrar e tal. Mas na hora de colocar minha filha para mamar, foi uma luta. E aí eu fiquei muito decepcionada comigo, porque a gente pensa assim, eu sou a Mulher Maravilha, eu vou dar conta porque eu sei a teoria, mas a prática nem sempre é daquele Porque jeito. a gente tem uma ideologia de que a maternidade é fácil, é lindo, é maravilhoso. Mas a maternidade também ela é angustiante, ela é espinhosa, né? Porque principalmente que a gente tem que modificar a gente mesmo, né? Porque aquele bebê ele vai demandar um tipo de assistência. E além disso, eu acho que tem nossas vivências anteriores, né? E o que minha mãe foi para mim? Há uma reativação dessas fantasias que você viveu. Então, a maternidade, ela não é algo só lindo e maravilhoso. Tem a parte que você fica cansada, estressada, deprimida. Então, você tem que ter ajuda. Sim, foi uma coisa que eu aprendi. Do pai, eu da achava avó, assim, vou da dar irmã. conta de tudo sozinha.
Eu achava. Mas a gente não dá conta de tudo sozinha. Um momento a gente vai precisar de ajuda, seja para ir trabalhar, seja para você descansar, porque a gente cansa. A gente que é mãe, a gente faz mil coisas. Parece que a gente vira mãe, a gente implanta assim, né? Nasce, tem mais 2 pares de braço, né? E aí a gente fala assim, não, vou dar conta de tudo. E aí a gente vê que não é bem assim. A gente precisa de uma opinião, a gente precisa de colo, porque a gente cansa de ser super mulher. A gente cansa disso. E eu acho também que uma das coisas da maternidade, que eu vejo assim, das mães atuais, é que existe essa super exigência, né, de dar conta de tudo, de ela, né, ter que ser super mãe, super mulher, super dona de casa, super profissional. E você tem que ver quando você tem um bebê e que você tem que proporcionar essa relação, né? E, aliás, isso é tão importante, é tão fundamental. Outras coisas na sua vida, elas vão ficar, vamos falar assim, você vai dar um tempinho para elas. Não que você vai deixar de trabalhar, não que você vai deixar de estudar, mas você não vai trabalhar tanto, você não vai estudar tanto, você não vai fazer as mesmas coisas que sua amiga que está com os meninos grandes vão fazer. O que a amiga solteira faz. Então, assim... Não dá mais pra ir pra balada à noite. Não dá pra balada. Não, nem sempre dá pra ir no cinema. Às vezes não dá pra fazer aquele curso, né? Não dá pra ter aquele corpo maravilhoso, né? Que a outra que, né, os filhos já estão grandes, ou que não tem bebê, ou que constitucionalmente, ela, às vezes, a pessoa, né, constitucionalmente, já fica magra, mas, por exemplo, eu lembro que eu levei mais de 2 ou 3 anos para poder voltar, não tudo, mas voltar ao meu corpo. Então, assim, as mães têm que ter paciência com elas. Você tem que aprender a ser paciente com você, porque senão você entra nesse mundo capitalista, né? De ser essa mãe maravilha. Gente, não tem mais essa mãe idealizada, que na verdade ela não existe. Não existe. É a mãe possível com amor. Eu acho que a gente tem que ser uma mãe possível com amor. Primeiro amar a gente e relacionar, né, com esse bebê. É isso que, né? E aí entra nessa dia de toda a questão alimentar. Sim. E vamos supor, o seu filho hoje não quer comer, porque o apetite da criança varia muito ao longo do dia. Você, mãe, não se culpe por isso. Você não é menos mãe do que ninguém, porque você hoje não conseguiu dar, por exemplo, a comida toda que você colocou no prato. Às vezes amanhã é um novo dia, amanhã você pode conseguir dar a comida toda para ele. Essa semana mesmo, uma mãe me procurou, ai, meu filho hoje não quis comer nada. Eu falei, calma, dá o tempo dele, se ele não quer comer, não insiste, não fica forçando. Espera um tempinho, aparece de novo, vai tentando. Não quis comer, dá o tempo. O apetite da criança varia ao longo do dia. Um dia ela come, outro dia ela não come. Sabe o que eu percebo também, Bela? Muitas mães, por exemplo, em vez dela ter essa espera, aí ela vai dar mamadeira. Isso. Dá o mais fácil, né? Isso, porque na verdade não é nem porque ela pensa só que é mais fácil. Ela pensa assim, meu filho vai ficar com fome. E aí ele vai perder peso, e aí ele vai ficar com anemia, e aí começa aquela coisa de mãe mesmo. Fantasia. A gente pensa assim, ai meu Deus, eu sou a pior mãe do mundo porque eu não consegui fazer isso. Calma, essa mãe mesmo, ela me procurou um dia, ela tava assim, coitada, ela tava realmente desesperada. E aí eu falei, calma, vai dar certo. No dia seguinte, eu achei muito legal, no dia seguinte ela me falou assim, Bela, meu filho comeu hoje. E aí assim, eu comemorei junto com ela, porque é uma vitória. A gente tem uma criança em casa com essa seletividade, é um desafio. Eu sei porque eu era assim, coitada da minha mãe, da minha avó, né, da minha família toda. Elas planejaram muito comigo. Então você tem muita experiência. Não se conta. Aquela visão ali de ter nojo da comida, porque ela tá amassada. Aquilo ali, assim, até hoje eu lembro da sensação. Eu não queria comer, porque eu via aquela textura e não gostava. Só que eu descobri hoje que eu gosto de muitas outras coisas, e até daquelas texturas lá, aquela, por exemplo, a abóbora. Eu detestava a abóbora. Ai, que nojo de abóbora, meu Deus, eu odeio abóbora. Aí eu descobri outro jeito, eu posso fazer, inclusive cozida, mas o que eu faço? Eu jogo orégano. Aí eu como tudo. Tem a textura pastosa? Tem. Mas tem o tempero. E o tempero mudou o meu paladar. Eu acho que sempre há saída, né? Isso que a mãe tem que pensar, tem uma saída.
tem uma saída na ajuda, tem uma saída nessas questões relacionais. Então, assim, né, não desesperar. E não se culpar. Não achar, nem fantasiar, igual você falou, né? Ai, meu Deus, hoje meu filho quis comer. Ai, eu vou ficar com anemia. Ai, ele vai perder peso. Ai, se eu for no pediatra. Ai, ele vai me xingar. Ai, ele vai perder. Ai, meu Deus, e agora? Porque a gente se cobra, né? Até porque também a mãe, ela tem muito medo da perda, né? O que está debaixo dessa fantasia, se a criança não come, ela pode adoecer, eu posso perder meu filho. Então, ela tem toda essa fantasia inconsciente que ela não percebe. Sim, né? E quando a gente vê os filhos sofrendo, a gente sofre junto, a gente chora junto também, né? Desde quando lá, nos primeiros dias, o bebê troca o dia pela noite, a gente chora junto com ele nas cólicas, porque a gente não sabe o que fazer e a gente se cobra demais. E acho que a gente também tem que promover um movimento para as mães, não só para essas crianças, mas para as mães também, porque a gente está se cobrando tanto, que a gente está se esquecendo de que a gente está se perdendo nesse caminho de tanta perfeição que nos impõe. E a gente pode errar. É o Não tem mundo da problema. imagem, né? A gente vive um mundo da imagem. Mas mães de verdade, a melhor mãe, gente, não é a mãe perfeita. Essa para a criança, ela é patológica, pode criar problemas para a criança, né? É como se a criança relacionasse com um livro e não... uma mãe de verdade, ela falha, ela erra, ela, né, chora de vez em quando, ela tem problemas. O que difere, né, dessa questão de ser tudo correto, tudo certinho, como se ela fosse um manual? Porque a criança, o que importa para a criança é o afeto, né? É o amor, é o que se coloca no prato, né? A gente não coloca comida, a gente coloca comida com amor, amor com comida. Sim, e aí quando a gente leva a criança para a cozinha, lá em casa mesmo eu faço isso. Às vezes eu coloco a cozinha da minha filha junto, pra ela não mexer no fogão, que é perigoso. A cozinha de brinquedo. Isso. E aí ela fica louca, porque ela já tem os legumezinhos que ela coloca lá na panelinha, e aí eu vou fazendo, e ela me olha fazendo, e ela já começa a querer fazer, e às vezes leva até o pratinho com a colherzinha pra eu provar. E aí a gente brinca junto, de ai, que delícia, Sofia. Porque a criança, ela segue o modelo, em tudo, né? O modelo dos pais. Exatamente. Não é só o que você fala, mas é o que você vive. A criança, Eu acho que ela vive, segue muito mais o nosso exemplo do que a nossa fala. Isso mesmo. Vamos lá, então, temos algumas perguntas, deixa eu ver aqui, o que o pessoal está achando. Tem mamães falando que amamentaram e foi tranquilo. Difícil amamentar, realmente, às vezes a gente passa dificuldades, a amamentação não é fácil mesmo. E realmente, mamães, todos os dias é um aprendizado novo. Muito obrigada, vocês estão interagindo bastante com a gente, tá até difícil de ler. Tanta coisa. Tem algumas mamães aqui falando que tá travando um pouquinho. Talvez seja a internet. Então, acho que a gente pode ir ficando por aqui. Tem muita coisa. Depois a gente responde alguma dúvida que vocês tiverem. Vocês podem comentar, depois mandar pra gente no meu Instagram, da doutora Edilene também, que a gente puder ajudar. Eu estou à disposição, inclusive como conselheira, né? Acho que eu posso aprender muito com vocês, né? E vocês também podem aprender muito comigo. A gente está sempre aprendendo, né? Aprender é maravilhoso. É verdade. Beijo para vocês. Muito obrigada. Não existe mãe perfeita, viu, gente? Não, é só a mãe amorosa. É verdade. Gente, muito obrigada por estarem com a gente até aqui. A gente falou bastante, mas eu acho que deu para dar uma ajuda aí para as mamães. Depois vocês contam pra gente o que vocês acharam, tá? A gente está esperando o feedback aí de vocês. Isso aí. E até a próxima. Fiquem com Deus, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.